E, nesse momento, senhoras e senhores, passamos à palestra Cidades Criativas, Cidades Compactas, com Carlos Leite, especialista em desenvolvimento urbano sustentável, arquiteto e urbanista, com mestrado e doutorado pela FAO-USP e pós-doutorado pela Universidade Politécnica da Califórnia, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e professor visitante em diversas instituições internacionais. É diretor de Stuck Leite, projetos e consultoria em desenvolvimento urbano, autor do livro Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes. Com a palavra, Carlos Leite. Boa tarde. A ideia é a gente falar um pouquinho de é possível termos cidades criativas estando nós aqui em Salvador? O Caramelo falou um pouquinho no início, a Ana Carla vai falar um pouquinho mais depois de mim, mas o fato é que nós estamos num mundo urbano, cada vez mais. Mas eu vou chamar a atenção para o terceiro número, né? 85% de toda a inovação do planeta acontecem em alguns poucos lugares. Para ser mais preciso, pesquisa de um dos papas da economia criativa, o economista Richard Florida, num livro que ficou muito famoso alguns anos atrás, apenas 40 regiões no planeta concentram 85% de tudo que é patente e inovação registrada. Macro-regiões. No hemisfério sul tem pouquíssimas, na América Latina uma só. É a região que ele chama de São Campi. A faixa que vai do Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas. 26º lugar no ranking dele. O que ele está dizendo aí? Os lugares com urbanismo interessante, qualificado, atrelado à economia mais light, ao desenvolvimento econômico e sustentável do século XXI, fazem diferença na pujança da inovação. Ele é economista, ele trabalha com dados, números mapeados, ranqueados. E essa matéria que saiu no The Economist em 2012 me chamou muito a atenção. Eu estava lá, no Vale do Silício. O Vale do Silício é um dos lugares mais inovadores do mundo, né? A sede de todas as grandes empresas high-tech no planeta. Olha a frase, eu traduzi, está aqui embaixo no slide, da The Economist, não é revista de urbanismo, né? The Economist. Eu vou ler. As mentes inteligentes dos jovens estão deixando o Vale do Silício, né? Googleplex, HP, Palo Alto, né? A vida no subúrbio, naquelas grandes... a vida no subúrbio que está ali no Vale do Silício. E eles estão indo para São Francisco. Estão saindo do Vale para ir para a Bay Area, São Francisco. Voltando no texto da revista. Buscando densidades urbanas, amenidades da cidade, transporte público, bons espaços públicos cheios de pessoas diversas, diferentes, em busca de uma cidade mais compacta, inteligente. Revista de Economia, no lugar que mais produz inovação no planeta. Os jovens, né, da idade do Rafael, inovador como o Rafael, né, aqui da ADM, a qual eu agradeço o convite por estar aqui, estão deixando a vida da riquíssima Palo Alto, mas que é vida no American Way of Life subúrbio, baseado 100% no carro, para viver em São Francisco. Bares, densidade, Muni, transporte público, vida social, vida criativa, concentração de diversidade, densidades, cidade compacta. Este pacotinho que faz urbanidade está fazendo a diferença para os jovens da idade do Rafael, que são os mais criativos e inovadores do planeta. Estão inventando tudo que
que a gente usa todo dia. Esses caras não querem mais viver na vida no subúrbio rica e asséptica de Palo Alto, onde está a Google, né? O Google hoje já manda 14 ônibus todo dia de manhã para trazer funcionário de São Francisco até lá embaixo, em Mount View. É uma galera da idade do Rafael que não quer mais viver naquele vida no subúrbio rica e só baseada no carro. Esses caras querem estar na pujante, eletrizante, densa, interessante, cheia de bares, espaços públicos, praças, Bay Area, transporte público qualificado, que é São Francisco. É uma das cidades mais criativas do planeta, né? Tem trajetória, tem DNA da inovação. Eu vou encerrar aqui falando de Salvador. Assim como Salvador tem DNA. Né? Salvador, o Rafael, de novo, vou citar bastante o Rafael hoje aqui. Né? O Rafael disse, ele não usou a palavra DNA, mas eu vou usar, ele disse que Salvador tem talento, né? Salvador tem muito talento, né? Todos nós aqui podemos citar 20 nomes de talento na história de Salvador. Né? Caíme, Caetano, um monte, né? Jorge Amado, um monte. Pel Borba, para pegar um mais recente. Né? Um monte. Estou pegando aqui alguns conceitos da próxima palestrante, que é a pessoa do nosso assunto de hoje. Falou em cidades criativas, falou na Cainha, que vai falar depois de mim. Eu dei os créditos, está aqui junto com alguns outros autores. Como eu não estou na academia hoje, não vou ficar citando o autor, pode tirar foto. O que eles estão falando? As cidades inovadoras e criativas precisam ser propícias à inovação. A solução para problemas tecnológicos e não tecnológicos. É este tipo de inovação do século XXI que estão nessas cidades. Conexões. Uma cidade que esteja conectada com o seu entorno, com sua região e seja interconectada. Né? Que nós possamos sair daqui, ir até Pituaçu, ir até o Pelourinho rapidamente, de maneira sustentável, eficiente, interessante. Um Pelourinho bombado, que está bombado com aqui, que está bombado com Iguatemi, com toda essa região. Isto hoje não é verdade, mas deveria ser. A cidade tem que estar conectada, todas as suas partes e todas as suas regiões. Né? E ela tem que ter cultura. Esta é a parte boa de Salvador. Que cultura, né? Que cultura, né? Que cidade brasileira tem a cultura que Salvador, em 500 anos de vida, produziu? Talvez nenhuma. Talvez só o Rio e São Paulo, né? Com certeza, Salvador está entre as três. Mas um ambiente urbano que propicie a efervescência dessa cultura, né? Isto é fundamental. Mas nós temos que ter urbanidade. Inovação, cultura, conexão, precisa estar no lugar onde a urbanidade aconteça. Né? Aquilo que os jovens estão buscando em São Francisco. Né? Atributos do território. Né? Aquilo que está na moda hoje, virou um slogan, né? Cidade para as pessoas. As pessoas querem se encontrar. Milena hoje ficou assustada porque foi me pegar no hotel, que é do lado aqui da ADM, e quando chegou lá, ela estarrecida, falou, esse cara saiu a pé e foi até a sede da Odebrecht, que fica ali no Suarez Trade Center. Era esse o meu compromisso de hoje. Eu ontem à noite olhei aonde que eu estou, para onde que eu tenho que ir amanhã, 2 quarteirões. Eu sou paulistano, tudo que eu faço a pé, morando em Higienópolis. Né? Vim. Cheguei lá, ela falou, você é louco? Você veio a pé? É curiosíssimo, né? Que cidade é essa hoje que as pessoas se assustam de alguém com uma malinha na mão e talvez com essa cara de branquinho rico aqui, burguês, coxinha, estar suscetível à violência urbana soteropolitana, né? Enquanto isto for verdade, né, enquanto ela ficar assustada, porque todos nós temos esses casos, né, infelizmente, e ela depois me contaram dos casos, né, essa cidade não tem urbanidade. Né? Esta aí,
e tantas outras no Brasil, né? Eu estou pegando este ponto de Salvador para a gente refletir, né? O Rafael disse que quer sair daqui com algum documento. Eu estou tentando ser provocador, né? Como quem tem vindo, essa aqui é minha 15ª vez aqui nos últimos 3 anos. Né? Então, eu estou me dando um pouquinho de ousadia de poder falar de Salvador, né? Com muito amor, né? Mas com essa sensação de que pode mais, né? Esta cultura está encontrando hoje coisas que impedem ela de voltar a ser o que já foi, né? Muito bem. Parâmetros da dinâmica urbana. Não existe cidade criativa e inovadora no mundo que não seja densa. Não existe cidade criativa e interessante no mundo que não seja compacta. Não existe. Eu comecei a minha fala falando do lugar mais criativo. E esses caras hoje estão ficando atentos, né? A HP está projetando a sua nova sede lá em cima, São Francisco, e não ali no Vale do Silício. Esses caras estão ligados, antecipação estratégica. Urbanidade agrega valor, faz diferença, né? É isto. A cidade compacta e multifuncional, é lógico, né? Aonde nós possamos nos deslocar menos. O bairro que eu vivo, né? Ou Copacabana, que é que todo mundo conhece, a região mais densa do Brasil. Fora o território informal, Copacabana é o lugar mais denso do Brasil. Densidade bruta, 290 habitantes por hectare. É o lugar mais denso do Brasil. Salvador, 31, a cidade de Salvador. Baixíssima, mas bota abaixo nisso, baixíssima. Fortaleza, mais ou menos o porte de Salvador, 78 habitantes por hectare. Recife, 71. Belo Horizonte, 70. Para falar de 4 cidades que têm mais ou menos o mesmo porte. Essas coisas são luzinhas no termômetro para a gente pensar, né? Porque elas explicam muito do que eu falei, da falta de urbanidade, né? A cidade compacta e aonde, por ser compacta, mais densa e mais multifuncional, nós possamos encontrar as nossas atividades do dia a dia, as atividades típicas, né? A creche, a escola, o trabalho, o lazer, a praça, a padaria, o café, essas coisas que a gente faz no dia a dia, elas deveriam ser feitas a pé. Como em São Francisco, como em Barcelona, como em Copacabana, como no bairro que eu moro, em Higienópolis. Eu só uso meu carro para ir visitar cliente. O meu dia a dia típico, até Barra da Calça, eu faço no meu bairro. Porque ele é denso, 280 habitantes por hectare, Higienópolis, e ele tem tudo. Literalmente tudo. Eu faço tudo a pé. Mas são exceções no Brasil, né? São raríssimas exceções do Brasil essas situações. Esse aqui é o texto que apresentou a minha palestra aqui hoje e resume um pouquinho do que eu estou falando até aqui, né? As cidades mais interessantes, qualificadas e criativas e inovadoras no planeta têm esta urbanidade. Isto que eu estou aqui reclamando, né, e tentando provocar um pouco a gente hoje aqui, nesse 6º evento, este Fórum de Sustentabilidade promovido pela ADEME, com todo o peso, né, das pessoas que estão aqui hoje, representantes do governo municipal, representantes do governo estadual, das instituições que estão aqui hoje, que Muricy apresentou no início, e, óbvio, da ADEME, né? Para a gente sair daqui não apenas num dia de bater palma numa palestra, mas com reflexões para a gente, de fato, voltar a promover uma Salvador que faça jus à sua história, à sua cultura e à sua geografia, né? Isto aqui é um manual do TOD, Transit Oriented Development. Falou em desenvolvimento urbano mais sustentável, hoje falou na tradução em português disso aí que é DOT, Desenvolvimento Orientado pelo Transporte. Desenvolver, organizar o território, alinhado com as maneiras com que a gente se move na cidade. Mobilidade, né? Sistemas de transporte eficientes, qualificados, sistemas viários mais eficientes, poder andar a pé, poder andar de bike, o pacotinho completo de mobilidade, mas, sobretudo, centralidades mais compactas e de uso diversificado, onde os nossos deslocamentos sejam menores. Tem um pouquinho disso tudo que eu falei até agora, né? Poder andar de bike, estar conectado, ter sistemas de transporte público eficientes, poder compartilhar os sistemas, uma cidade mais densa, uma cidade de uso diverso e misto, uma cidade compacta. Todos os urbanistas do mundo estão falando isso hoje.
Caramelo falou hoje do novo urbanismo, é isso aí, né? Smart Growth, novo urbanismo. Né? O novo urbanismo, de certa maneira, né, é a busca do velho urbanismo. Né? Salvador já teve bonde, né? Andava-se de bonde aqui, né? Não é? Andava-se na rua Chile e encontrava-se um pouco de tudo, né? Não é, Mário Gordilho? Não é? Frequentava-se a rua Chile, né? Frequentava-se a rua Chile, subia-se e descia de bonde, fazia-se as coisas de pé. Salvador, Rio de Janeiro, a minha, São Paulo, quase todas, né? Nós andamos para trás no século XX. O século XX é trágico para as cidades. Foi quando elas explodiram e nós fizemos tudo errado. Canalizamos o rio, tudo que podia ser de errado a gente fez. Né? E elas explodiram, né, nas cidades brasileiras. Muito bem, duas das cidades campeãs de qualidade, de referência, de turismo, de amor próprio, de inovação e de serem cidades criativas. Olha o tecido urbano embaixo, olha a vivacidade na parte de cima, a vida urbana, a urbanidade, concentração de gente, densidade de gente vivendo com eficiência. Né? Barcelona, 341 habitantes por hectare. Lembrem-se, hein? Eu falei, Salvador, 31. 341 habitantes por hectare. O centro de Barcelona, né? Manhattan, 260, né? Mais ou menos como o meu bairro em São Paulo. É isto, né? É disto, é deste melting pot, né, que se cria tudo. A Jane Jacobs, que é uma sumidade em referência de urbanismo, de urbanidade, que hoje em dia está sendo ressuscitada, era uma jornalista que largou Toronto para viver nesta ebulição, essa efervescência de coisas interessantes que é Nova York. Né? Num dos seus livros, ela dizia: o sutiã não foi inventado em nenhuma fábrica de tecido. Foi inventado nas ruas de Nova York. Porque uma pessoa começou a falar para outra daquela necessidade. As ideias ebulem quando as pessoas se encontram. O Vale do Silício é o Vale do Silício porque são milhares de pessoas brilhantes, interessantes, se encontrando todo dia, naquele lugar. Tanto faz se o cara está na HP ou se o cara está na Google. Né? São os clusters, Rafael, criativos, né? Territórios geograficamente bem delimitados de um monte de gente que competem e cooperam ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? O shopping center é isso, né? De certa maneira, né? É um monte de loja, várias vendem as mesmas coisas. O que tem em comum? Milhares de pessoas que passam aqui todo dia comprando. Tanto faz sendo um concorrente A ou B, né? Todo mundo cresce junto. Muito bem, isso é o DOT. Centralidades com densidades qualificadas, médias e altas, conectadas com bons sistemas de transporte. E dentro delas, nós temos uma mobilidade maior. Densidades qualificadas têm design, né? Esses dois slides são do nosso escritório, para coisas que a gente faz, inclusive bairros planejados. Hoje em dia estamos fazendo isso aí para um bairro planejado na região de Santana de Parnaíba, onde nasceu o bairro planejado no Brasil, Alphaville. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: existe design, existe arquitetura, existe urbanismo que qualifica ou não densidades, né? Para cada lugar, né? Para cada lugar. 256 habitantes por hectare, uso misto. Pracinha no meio, café na borda, restaurante. A rua aqui de baixo é a rua onde tem o sistema de transporte público, onde vai passar o BRT, portanto, é onde a gente botou mais comércio, fachada ativa, né? Coisas que estão sendo pautadas hoje nos planos diretores, uso misto, corredor de transporte, fachada ativa, né? Nós estamos, ainda bem, largando este modelinho falido do século XX, monofuncional e de baixíssima densidade, aonde se dependia de tudo para fazer de carro, né? Para ir para isto, né? O século XXI exige uma cidade mais compacta, mais densa, com uso misto, onde os deslocamentos sejam menores e, quando houverem, por sistemas eficientes, talvez como o
Mas Masdar, como alguém, Benedito Albudi ou o Caramelo falaram, são milhões e milhões e milhões. Eram, não vai mais sair do papel. Ou só vai sair uma parte dos petrodólares, né? Os dos chineses vão, também porque eles têm muita grana, né? Mas o mundo real é aqui, né? É nós aqui, né? É nós aqui em Salvador, né? Mas as cidades se reinventam, né, gente? A gente tem que acreditar nisso, né? Esse é o principal rio da capital de um dos países que em algumas poucas décadas virou uma referência em educação, IDH e inovação. Coreia do Sul, capital Seul, rio Surgimundo, canalizado, com 2 vias dos 2 lados feitas para o sistema rodoviário e ainda por cima um elevado aqui em cima que passava carro. Tudo que nós fizemos também nas nossas, tudo de errado. Hoje o rio está limpo, virou um parque linear, a via elevada foi desmontada, como no rio no Porto Maravilha agora está se fazendo com o desmonte da perimetral, e em vez daquele elevada que destruía a paisagem urbana, a gente tem um VLT passando aqui embaixo. E olhem aí do lado, as ADMs voltaram a investir no centro, lançando um monte de produtos imobiliários. A receitinha é simples, né? A cidade é propícia para investir, a cidade é propícia para se viver, a cidade está mais qualificada, é o centro da cidade, é onde ela tem mais infraestrutura, é onde ela tem mais memória. Todas, né? Essa daqui, Seul e todas, né? É onde as cidades nasceram. Portanto, é onde ela tem mais investimento, onde ela tem mais história. É ali que tem que estar bombando. O centro antigo de Salvador tem que estar bombado de gente, né? Beatriz Lima está por aqui na plateia hoje, né? Eu vou encerrar mostrando uma imagenzinha do nosso trabalho lá para o Centro Antigo. O maior desafio do Centro Antigo é voltar a ter gente a morar lá. É óbvio, né? Não é fácil, nada fácil, né? Mas é o maior desafio, né? As pessoas vivendo, cuidando e morando. Adensamento populacional, né? 12 anos de intervenção. 12 anos de intervenção. Salvador tem quase 500. O que são 12? Nada. É possível. O que eu estou querendo dizer aqui é possível. As cidades se reinventam. 12 anos numa história de uma cidade não é nada. Mas são 3 gestões, né? São 3 gestões que exigem continuidade. No Brasil isso é um sonho utópico, né? Continuidade nas ações de projeto numa cidade, né? Esse aqui é o bairro criativo, um dos mais comentados do planeta hoje, 22 Barcelona, o antigo bairro industrial do Poblenou, a cidade do século XX, Fabril, blá, 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 e que agora esses territórios se encontram desativados. Plano urbano, Agência de Desenvolvimento Urbano montada, PPP. Eu sou um ferrenho defensor hoje em dia das PPPs urbanas. Estou participando de 2 em São Paulo, estive ontem debatendo aqui na ADM. Está na hora do Brasil acordar de uma maneira transparente, tranquila, institucional e ver as cidades hoje não vão mais ser refeitas apenas com os orçamentos pífios, minúsculos das municipalidades. E no mundo inteiro, como este, a iniciativa privada, de maneira institucional, pensando no coletivo, transparente, tranquila, investe com regras do jogo, né? Claras, né? Aonde que ganha, iniciativa privada, qual é a taxa de retorno, aonde que ele investe, melhorando o bairro para todos, né? E aí também eu vou aproveitar, me animei e fazer um alerta, né? As PPPs urbanas não são apenas grandes operações urbanas consorciadas, são também, né? Porto Maravilha está aí, né? Para mostrar que pode funcionar, né? Mas são pequenas, né? Nós em São Paulo agora vamos participar de 2, né? Terminal de passageiros e edifícios garagem, com raio de em torno de 1 quilômetro em volta de ambas para fazer um hub indutor de transformação urbana. PPP, que pode ajudar a melhoria do tecido em volta, pequeniníssimas, perto de uma operação urbana consorciada, né? Isto aqui é uma cidade inteligente que está nascendo. Embaixo de cada rua, uma canaleta inteligente com sucção mecânica de lixo, todo o sistema de informática, tudo planejado, tudo desenhado,
parques espalhados pela cidade, 21% do território patrimônio construído, com possibilidade de alteração de uso, sem essa camisa de força que é no Brasil, e aqui em Salvador também, do patrimônio, que não deixa fazer nada, e em não deixar fazer nada, nada acontece e cai. Né? Infelizmente, no Brasil, esta é um pouco a tradição, né? Radical, né? Da visão do patrimônio. Né? E está nascendo o Vale do Silício da Europa. Quando se montou esta agência aqui, eu estive com a Rosa, que era a diretora, cujo escritório ficava aqui no meio. A nossa meta é ser o Vale do Silício da Europa. Nós temos uma visão de futuro, nós temos um plano estratégico. Eu vou botar o meu escritório, ela é a presidente dessa agência de economia mista, dessa PPP que fica lá. Nós temos um plano urbanístico, nós temos um plano de negócios, nós queremos atrair as maiores empresas de mídia, de informação e de tecnologia para cá. Há 13 anos eles estão fazendo isso, eu não duvido que vão fazer. Quase todo ano eu visito, está andando. Projetos urbanos têm um tempo que não é amanhã, né? Mas eles têm que ser feitos. Né? Nós vimos o Rio do Seul e nós vimos outros aqui. Eu estou indo para o fim da minha palestra. Este aqui é o High Line. Todo mundo que vai para Nova York hoje vai visitar tudo, o MoMA, isso, aquilo, Central Park, blá, 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 e vai visitar o High Line. Olha o número. 3,7 milhões de visitas ao ano. O High Line virou a 10ª maior atração turística do planeta. 10ª maior atração turística do planeta em número de visitantes. E o que é o High Line? Um parque linear, foi inaugurada a 3ª fase, não tem nem 10 anos ainda. Era uma antiga via férrea, ativismo, os 2 caras que moravam lá embaixo contra a demolição, a participação da galera da sociedade, o bairro criativo lá embaixo, um monte de historinha. Não sei se Cainha vai comentar depois. Vai falar? Vai falar. Mas é também uma pequena operação urbana consorciada. Está aí. Nós estamos aqui no fórum da ADEME. Não queria perder a deixa de falar isto, né? Um mercado criativo. Queria também passar esse recado ao mercado, né? O mercado, principalmente em épocas de crise, eu acho que precisa ser um pouquinho ousado e criativo também, né? Isto aqui é uma pequena operação urbana, muito bem montadinha, junto ao prefeito Michael Bloomberg, pelo mercado imobiliário aqui da região. Delimitação em amarelo. A via expressa antiga, futuro High Line, aqui em verde. Transferência de potencial construtivo, aqueles que tinham o direito de construir aqui, porque nós vamos manter isso aqui e transformar no parque. Então, esta galera que tinha esse direito de construir aqui vai fazer ao longo da 10ª e da 11ª Avenida. Moradia. Aqui, lá nos Estados Unidos tem uma coisa, aqui a gente não tem exatamente isso, né? Mas seria uma habitação que não chega a ser social, mas com alguma proteção do Estado, né? É aluguel, né? A gente não tem aqui, infelizmente, isso, né? E está aí. Quem é que pagou a conta do High Line? Quem tem dinheiro? Vocês. ADEME. Secovs, Real Estate, o mercado pagou a conta do High Line. O que eu estou querendo dizer? Planejamento, visão de futuro, urbanismo com visão estratégica e urbanismo com visão tática, tudo junto. E um diálogo frutífero interessante entre poder público e iniciativa privada. É óbvio, né? É um dos lugares mais potentes, mercados mais potentes do mundo. Nós temos as maiores cidades do planeta, metro quadrado caríssimo. Potencial construtivo aqui que chega a 15, CA máximo, CAN igual a 15. 15. 15. Dos lugares mais densos do mundo. Mas qualificadíssimo, né? Das grandes cidades do planeta, Nova York é uma das que mais tem índice de área verde por habitante.
é uma das que tem maior rede de transporte público do planeta, agora uma das cidades que mais tem rede de ciclovia, incrível, né? Infraestrutura de suporte para caber, dar suporte a esta densidade, né? Estou encerrando, passando um recado que eu comecei. Inovação aparece aonde as pessoas se encontram. Concentração de diversidade, como diria a velha e querida Jane Jacobs. Desde sempre. Desde sempre. As pessoas se encontram para fazer trocas, né? Está aí. Ó. Inovação depende de aglomeração, que depende de concentração de gente, de densidade, né? Esta aqui é a rua direita de Santo Antônio, chegando, desembocando aqui no nosso queridíssimo Largo de Santo Antônio do Além do Carmo, no Centro Histórico. Esta é uma foto atual minha, de 3 anos atrás. É assim que ele está, infelizmente, né? Isto aqui é patrimônio do mundo, né? Isso aqui é um dos lugares mais emocionantes do planeta, o Centro Antigo. Isto aqui, para mim, é o símbolo da cultura incrível de Salvador. Salvador tem uma geografia que Deus deu para vocês. 2 orlas, da Baía de Todos os Santos, a Orla Atlântica, tudo. Incrível, potente. Tem uma história incrível. Primeira capital do país, 500 anos de vida. Tem um melting pot, tem um... Qual é o termo, Rafael? Sincretismo religioso, incrível, né? E tem uma cultura inacreditável. Mas olha esse símbolo aí, do lugar que já foi tudo isto, né? Onde é que está esse potencial incrível e invejável que poucos lugares no Brasil têm hoje? A gente fez algumas simulações, isso é Photoshop, o mesmo lugar. Eu tirei o piso de asfalto e retornei ao cabeça de nego, porque ele é tombado, é esse que devia ser. Eu botei um trenzinho aí, que faz o circuito lá em cima, ligando os pontos culturais e turísticos do Centro Antigo de Salvador. Eu dei um tapa aí, vamos dizer assim, no casario. Mas o meu tapa no escritório, no Photoshop, com a minha equipe, isso aqui é resultado de um trabalho grande que a gente fez para a Condera, Concorrência, Masterplan para o Centro Antigo, né? Estou mostrando só 2 imagenzinhas, né? O tapinha que eu estou falando, na verdade, é resultado de muita discussão no trabalho, é botar gente para morar aí, né? É botar gente aí. A dona Luciana Rick, que estava investindo aí, não devia ter desistido, desistiu sob ontem. Acreditando, o mercado imobiliário acreditando, as pessoas acreditando. Essa esquina aqui, ó, né, ser um lugar de uso misto, né? Incrível. Restaurante, livraria, de frente para o largo, piso contínuo, gente, bike, transporte, né? Um novo piso inclinado que descesse aqui lá para baixo. É simples, né? Tínhamos isso, podemos ter isso, né? Photoshop, com bom gosto, a gente faz qualquer coisa, né? Eu não estou preocupado com o Photoshop, com a imagem, estou tentando aqui provocar, né, um pensamento crítico para nós, né? Puxa, como é que esta Salvador, tão querida, tão amada, com esses 3 ingredientes que eu coloquei lá em cima, únicos, especialíssimos, esta geografia, essa história, essa cultura, não estão hoje, em 2015, ativos, né? Eles não estão, né? Tem gente de muito talento que está saindo daqui todo dia para ir para São Paulo, para o Rio, para Miami. Isto é inacreditável. Na hora que isso acontece numa cidade, cara, é perigosíssimo, né? É você perder o seu talento, né? É você ter uma Universidade Federal da Bahia, né, que é uma referência neste país, né? E você ver as melhores pessoas que saem de lá, porque essa cidade não está interessante para deixá-los aqui, esses caras irem para São Paulo. E eu estou ouvindo isso todo dia, eu venho para cá sempre, hein? Ontem eu ouvi, há um mês atrás eu ouvi, de vocês. Então, eu queria encerrar dizendo isso, Salvador tem tudo, né? É um gigante, né? Mas está na hora de a gente fazer esta ebulição voltar a ferver, né?
Como eu não sou o prefeito e nem o governador, né, eu sou um simples urbanista, com toda humildade, eu diria apenas uma coisa, né, eu não tenho a receita do bolo, senão eu me candidatava a ser prefeito, né, quem sou eu, né. Eu diria apenas como um urbanista paulistano, que ama essa cidade, tem vindo para cá bastante nos últimos anos, eu diria do meu, aonde eu trabalho, né, do meu lugar, que é urbanismo faz diferença, né. E nós estamos com uma janelinha de oportunidade incrível aqui agora, né, que é a revisão do plano diretor, né. É óbvio, também estou fazendo 50 amanhã, né? Então, longe de mim ser inocente. Eu sei que um plano diretor não vai salvar nenhuma cidade, mas é uma janela de oportunidade de a gente reinventar essa cidade. Ela está aberta, aqui, né? Eu estive nas audiências há 15 dias atrás, vou estar aqui no final do mês, estou acompanhando, espero que todo mundo esteja, todos os atores, ADM, IAB, todo mundo. Né? A cidade é de todos, né? E todo mundo tem o direito legítimo de pautar, discutir e brigar para ela melhorar. Né? Uma cidade mais compacta, uma cidade mais eficiente, atrelar plano de urbanismo, com plano de mobilidade, com plano de habitação, ação, coisas que estão na mão do governo do Estado, coisas que estão na prefeitura, que tem que dialogar de uma maneira mais profícua, tudo isso, né? Tudo isso. A janela de oportunidade está aqui. Eu torço muito para que Salvador se reencontre para voltar a ser essa cidade criativa que todos nós temos na memória. Obrigado pela atenção.